onde consta que os últimos balancetes das receitas e despesas do Executivo Municipal apresentados nessa Casa Legislativa, referente ao período de janeiro de 2021 a junho de 2021 e julho de 2021 até 25 de maio de 2022. Relatório. Compete a esta comissão especial, criada para análise de matéria relevante, não prevista dentre as de competência exclusiva das comissões permanentes, cujo objetivo dos trabalhos nos termos da representação citada acima, contendo 3 membros, observada a representação proporcional dos partidos, tendo seus trabalhos realizados respeitando o regular prazo de funcionamento. Foi protocolado representação em 27 de 5 de 2022, com folhas de 1 a 3, assinada pelo senhor Celso de Souza, em detrimento ao descumprimento à determinação legal em face do não encaminhamento ao Legislativo Municipal dos balancetes relativos à receita e despesa do município, conforme determina o artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, importando assim em crime de responsabilidade, veio aquela acompanhada de certidão de documentos de 5 folhas. Em sessão ordinária, realizada no dia 12 de junho de 2022, foi lida a referida representação e aceita por unanimidade pelo plenário dessa Casa, sendo na mesma constituídos os membros da comissão, que foi dado publicidade através do Decreto Legislativo número 3/2022. Devidamente constituída a comissão especial, se reuniu e intimou o averiguado. O prefeito municipal de Nantes, senhor Marlon Jaffer Albano de Oliveira, apresentou defesa, justificou que tomou posse da administração municipal em 1 de março de 2021, que por força da troca de sistema contábil, foi necessário a conversão de todas as contas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, visando o ajuste no novo sistema, demanda um tempo demasiado para sua conferência, ocasionando o atraso na entrega dos citados documentos. Alegou ainda que todos os processos de compra, licitação e contratos foram paralisados, uma vez que todos os procedimentos foram inseridos no novo sistema. Informou ainda que, em 30 de maio de 2022, encaminhou ao Legislativo todos os documentos, estando em dia atualmente com relação ao envio deste, inclusive junto ao Tribunal de Contas, referenciado no sistema Aldesp. Alega que não houve dolo, tendo o atraso ocorrido por razões alheias à sua vontade. Roga por consideração na apreciação dessas informações, com vista a transparecer a real situação, pois a falha administrativa apontada não pode e nem tem o condão de macular a administração, assim manifestou a defesa. Apresenta, a título de sugestão, que se altere no Legislativo Municipal para que o envio dos citados documentos ocorra por meio digital, em conformidade com o programa de sustentabilidade e diminuição do uso de papel, conforme política do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Estado e do Meio Ambiente. Sabemos que os crimes de responsabilidade de prefeitos vêm estampados no artigo 4º do inciso 1 ao 10º do Decreto de Lei número 201/97. São denominados assim, mas a vigor são verdadeiros crimes funcionais que têm como sujeito ativo somente o prefeito municipal. É bom lembrar que se denominam crimes de responsabilidades as condutas que caracterizam infrações político-administrativas de caráter não penal, não acarretam a imposição de pena criminal, que sujeitam seu autor, em regra, a perda do cargo ou mandato e a suspensão dos direitos políticos. O decreto número 201/97 adota no artigo 4º as infrações político-administrativas que podem ser praticadas por prefeitos, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato.
É possível perceber que a natureza dos crimes de responsabilidade é mais política que jurídica. É jurídica, certamente, na medida em que o processo de julgamento e a própria definição do crime devem respeitar os limites legais. Foi respeitado o devido processo legal, princípio previsto no artigo 5º, no inciso 54 da Constituição da República, e consiste em garantia de todos os litigantes, seja em processos judiciais, administrativos ou legislativo, estando este estampado no artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 1967, no artigo 5º. Nos termos do regramento legal acima citado, compete, nesse momento, a esta comissão emitir parecer opinando pelo prosseguimento ou arquivamento desta apresentação. A comissão, diante da justificativa apresentada pelo excelentíssimo senhor prefeito, levando em consideração que os documentos não foram encaminhados por razões alheias à sua vontade, que não houve prejuízo em razão deste ato, destacando que, neste período, não foi solicitados tais documentos por nenhum município ou mesmo vereador, que o prefeito não agiu de forma dolosa, ou seja, não foi intenção deste atrasar o envio dos documentos ao Legislativo. Por fim, verificamos que a falha ou infração administrativa é de possível correção, tanto é que o administrador assim o fez, ou seja, regularizou e enviou todos os documentos para a Câmara Municipal, razão pela qual entendemos que não há razões para o prosseguimento desta. Esta comissão resolveu emitir parecer pelo arquivamento da presente apresentação, pois entendemos que tal infração que acarretou esta falha administrativa não é motivo justo para condução desta a um julgamento pela perda do cargo ou mandato e a suspensão do direito político. Sendo assim, é o entendimento desta comissão, sob o qual elaboramos este parecer, que agora será submetida à apreciação do plenário, cabendo àquele decidir se a apresentação será arquivada, como sugerido pela comissão, ou deverá prosseguir os trabalhos. Por fim, que fique aqui registrado que o presente processo sirva de alerta para que não ocorra mais tal prática por parte do atual administrador. Assim, como para futuros, visto que, pelo que foi pesquisado, tal conduta de atrasar o envio dos balancetes para o Legislativo também foi praticada por administradores em gestões anteriores. Conclusão. Diante de tudo o que foi exposto, a comissão resolveu emitir parecer pelo arquivamento da presente representação, respeitando agora a decisão que compete ao plenário dessa Casa de Leis. Sala das Sessões, 30 de julho de 2022. Silvia Rodrigues de Castilho, presidente da comissão. Cláudio dos Santos, relator. Manuel Luiz Rosa, membro. Passando para a hora do expediente, a palavra está franca aos vereadores inscritos. Não havendo quem faça uso da palavra, passaremos para o intervalo regimental. Senhor presidente, eu peço a dispensa do intervalo regimental. Coloco em votação o pedido de dispensa do intervalo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Cláudio dos Santos. Presente. Claudemir Adriano de Lima. Presente. Luiz Gustavo de Souza Pinto. Presente. Manuel Luiz Rosa. Presente. Pedro Martins de Lima. Presente. Renata Cristina Nascimento Souza Silva. Presente. Rosimeire Oliveira da Silva Barreto. Presente. Silvia Rodrigues de Castilho, presente. Wagner Gonçalves Dantas. Presente. Havendo quórum regimental e dando sequência aos trabalhos, coloco em votação o requerimento número 13 de 2022, de autoria dos vereadores Rosimeire Oliveira da Silva Barreto, Wagner Gonçalves Dantas, Silvio Rodrigues de Castilho, Luiz Gustavo de Souza Pinto, Claudemir Adriano de Lima, Renata Cristina Nascimento Souza Silva, Pedro Martins de Lima e Manuel Luiz Rosa. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem.
Aprovado por unanimidade. Na sequência, coloco em discussão o parecer emitido pela Comissão Especial criada para apurar a representação protocolada nesta Casa de Leis, assinado pelo cidadão Celso de Souza, em razão de atraso no envio dos balancetes das receitas e despesas do Executivo Municipal a este Legislativo. A palavra está franca, senhores vereadores, falar sobre o parecer. Senhor presidente, eu peço a palavra. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Colegas, público presente que nos assiste e público presente que nos assiste pela internet. Senhor presidente, eu quero falar aqui sobre o relatório do parecer da Comissão Especial sobre a apuração do crime de responsabilidade do senhor prefeito Marlon Jefferson pela falta da entrega de documento. Eu quero citar aqui os senhores que nós recebemos a denúncia do senhor Celso aqui, a solicitação, e que nós reunimos com a nossa comissão, e nós se reunimos e que nós averigamos que não houve nenhum dolo, não houve má-fé pela parte do senhor prefeito, não houve nenhum prejuízo que causou ao município ou algum dos municípios de Nantes e a população. Então, tendo em vista pelas decisões que nós conversamos e vimos pela questão do sistema, que é de conhecimento de todos nós vereadores, que ficou muito tempo parado aí, que não foi só a questão dos balancetes, mas a questão de muitas licitações que nós mesmos cobramos várias vezes e nós tivemos informações que não tinha como fazer até tal licitação porque estava atualizando o sistema. E demorou aí por um tempo muito grande. Então, isso ocorreu que foi justificativa aí que nós sentamos e conversamos. Eu conversei com a presidente da comissão, dona Silva, o senhor Manuel Rosa, membro, e nós chegamos à conclusão de optar pelo arquivamento, porque não houve nenhum dano, nenhum prejuízo, e que não seja motivo para uma cassação, um afastamento de um prefeito nesse momento da nossa cidade. E que deixamos alerta, que sirva de exemplos, né? Que não pode também a gente estar tendo essa tolerância que aconteça. Tudo bem que houve sistemas aí, mas que ficam atentos. E tendo em vista também que foi protocolado no dia 27, que no dia 30 eles já entregaram toda a documentação e que foi também postado no portal, né, da Transparência antes, quando eles fizeram a documentação também. Então, ficou à disposição, acho que não teve nenhum prejuízo, porque nós, como vereadores também, nós não tivemos solicitações. E, enfim, eu acho que é por isso daí. Então, eu solicito aqui que segue nos parecer e peço a todos os colegas que mantenham o parecer, né, pelo arquivamento, para que não haja nenhum transtorno pior para a nossa cidade. A gente sabe o que é uma dificuldade muito grande, uma situação dessa de hoje, nos dias de hoje, ter que parar um município como está Nantes hoje. Com tantos recursos que está para vir para o município aí, cerca mais ou menos hoje de 12 a 13 milhões, às vezes tem que perder tudo isso aí por uma questão, às vezes, que não justifica o afastamento do prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador fazer o uso da palavra? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite a todos os vereadores, público aqui presente, meu boa noite a todos. Boa noite também a quem está nos assistindo online. Com relação ao parecer da comissão sobre a representação que foi votada e recebida para apurar o crime de responsabilidade fiscal, devido ao não envio dos balancetes, o meu posicionamento hoje é contra o parecer. Embora eu respeito o posicionamento dos membros da comissão, mas não concordo com o que foi relatado. Acho que deve ser melhor averiguado e analisado, solicitar mais documentação para melhor esclarecimento, porque o prefeito ele justificou em cima do que ele achou que convém. Só que a comissão ela é constituída para fiscalizar, para adquirir documentos comprobatórios, para ver se ele está falando a verdade ou não. Quando se fala em atraso por causa de troca de sistema, eu acho que deveria ser apurado mais a respeito, porque é incrível. O prefeito, ele não deixou apenas, não houve um atraso
na balancete para a Câmara? Houve a ausência totalmente. Porque é incrível esse sistema, que ele foi apenas a representação chegar aqui nessa Casa de Leis, que no outro dia veio todos os de 11 meses, veio tudo no outro dia. Aí eu falo, é problema no sistema ou é incompetência lá de cima? Porque tem que haver uma representação na Casa de Leis, haver um alvoroço todo de um erro que cometido lá em cima, para depois o prefeito erra, cai a culpa no vereador, que ele tem que agir conforme a lei. E não é eu que estou mentindo, não. Já que se tratou tanto em artigo, eu quero ler aqui na lei orgânica, no artigo 57, até o dia 20 de cada mês, impreterivelmente, o prefeito encaminhará à Câmara Municipal o balancete relativo a receitas e despesa do mês anterior, a qual também, no mesmo prazo, deverá ser publicado mediante o edital afixado separadamente nas sedes da Prefeitura e do Legislativo, importando em crime de responsabilidade a falta ou atraso na remessa, bem como a ausência de publicação. Aí, quando o vereador apura, aí o vereador que acaba levando a culpa, mas é a lei. Quem inventou a lei não foi eu, tá? Eu estou falando que já está. Então, há um contrato que teve de uma empresa para fazer esses balancetes, que é outra coisa que a comissão, por isso que eu opto por não arquivamento, porque uma empresa ela foi contratada para trabalhar com esses balancetes. Houve um custo para o município também, né? E eu acho estranho que, já que a falta de comunicação do Executivo com o Legislativo é um descaso tão grande, porque se tem o problema no sistema, ele sabe que pode implicar em crime de responsabilidade e causar até uma cassação, ele deveria ter um pouco de cuidado de enviar a essa Casa Legislativa um ofício comunicando que estava com problema no sistema, que livraria tudo disso daqui. Nós não estaríamos mais mexendo com isso aqui porque estava embasado. Não, teve a representação? Teve, não, mas o prefeito comunicou. O motivo foi esse. Vamos avisar o promotor que pediu para que a Câmara tomasse providência, que tem um ofício que ele comunicou. Ele estaria embasado na lei, mas nem isso ele se preocupou. Agora, quando cai aqui no Legislativo, o vereador quer caçar o prefeito, o vereador é contra o prefeito. Mas quem está indo em contramão não é o Legislativo. Esse é o meu motivo, mas eu respeito a decisão e o voto de cada um dos meus colegas. Quando, assim, se trata, pode haver um comentário, é apenas uma perseguição política, porque foi o ex-prefeito, que foi o representante, ele também atrasava. Se atrasava, a Câmara da gestão passada tinha que ter pego firme e feito a mesma coisa, porque a lei é para todos. Não é só para esse, foi a que passou também. Ele tem que pagar pelos erros dele. Até tem que pagar, porque quando veio do Tribunal de Contas as contas do prefeito anterior, se fosse por perseguição política, eu ia contra o Tribunal de Contas. Eu fui a favor, porque eu estou aqui no Legislativo, a gente não tem que visar a perseguição política, e sim lei. Nós trabalhamos dentro da lei. Quando a gente é eleito, a gente faz um juramento nessa Casa de Leis, que a gente tem que trabalhar em cima da lei, seja regimento interno, lei orgânica, lei federal, estadual. E como que eu vou deixar uma questão de crime de responsabilidade fiscal passar? Esse é o meu posicionamento. Eu respeito a opinião, sim, dos meus colegas, né, deles serem a favor ou não. Eu estou falando por mim, acho que deve ser melhor apurado. Por exemplo, questão do sistema. Que nem eu disse, há um objeto contratual. Houve uma contratação de empresa para mexer com esses balancetes, no qual tem que ser apurado. Outra questão que tem que ser analisada é a data de geração dessa expedição dos balancetes. Os balancetes que chegou aqui no outro dia é um monte de papel, só que embaixo do rodapé não tem a datas que foi emitido, que foi feito para estar enviando para cá. Porque os balancetes que foram enviados não contêm. Agora, a Câmara usa o mesmo sistema. Daí você olha lá embaixo dos balancetes da Câmara, tem data de emissão, tem tudo. É fácil de você ver quando foi feito ou não, entendeu? Os balancetes.
Agora, espera uma situação toda dessa, aí o vereador que vai dar oportunidade de ser aplicada a lei, aí o vereador que é errado. Tá? Então, eu respeito, eu estou baseado na lei, entendeu? E meu posicionamento hoje é contra o arquivamento e, sim, vamos fazer cumprir a lei. Agora, essa é a minha posição. Se os colegas, né, se sintam à vontade de fazer o que achar que convém. Porque eu quero, amanhã, depois, deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz cumprir a lei. Eu não estou sendo injusta. Porque a comissão, o que está fazendo hoje aqui não é a cassação, nem o afastamento do prefeito. Eu quero deixar bem claro. O que está sendo aqui é o prosseguimento dos trabalhos da comissão, para melhor averiguar, para não causar injustiça com ninguém. Entendeu? Se ele tiver toda a documentação lá, com o probatório, que ele não errou, encaminha conforme a comissão vai estar fiscalizando e nós arquiva. Agora, se houve realmente o crime de responsabilidade fiscal, eu não posso passar a mão, como eu não passei a mão do prefeito anterior. E eu poderia, porque no caso eu fui do partido para ser eleita. Mas a lei é para todos, eu não posso fazer 2 medidas, 2 pesos com a mesma situação. Errou, a lei está aqui. Não foi eu que fiz a lei. Meu boa noite. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor vereador. Senhores vereadores, por presente, eu só quero dizer que estou com a Meire, acompanho o voto dela, em relação aos recursos, né, do município, destinados ao município. Os recursos são destinados a um CNPJ, não CPF. Então, o município não deixa de perder quaisquer que sejam os recursos destinados, tanto federal como estadual. Ele é destinado ao município a um CNPJ. Marcelo. Ele é destinado ao município a um CNPJ. O município de Nantes é conhecido, tem um CNPJ dele, não um CPF. Então, em relação a isso, o município não perde nada. Muito obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, senhora vereadora. Eu quero que conste em ata, tá, senhor diretor? Eu faço parte da comissão, tá? E eu dei o parecer, né, para que a gente arquivasse hoje. Mas depois de tudo assim que eu estou vendo, e realmente, né, nós temos que continuar. Ninguém está falando que vai caçar o prefeito. Ninguém está falando, tá? Então, eu quero que conste em ata que o meu parecer é para que a gente continue a fiscalizar, tá? Como a vereadora Meire disse, o Poi também disse e o Cláudio também disse, né? Nós somos fiscalizadores, nós temos que fiscalizar. Então, às vezes, a gente faz as coisas, a gente não pensa, né, no que pode acontecer. E como a gente também já foi até motivo em Face, em grupos, tirando sarro que a gente não faz nada, que a gente não fiscaliza, dói bastante, porque a gente faz. Então, eu peço para essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, entre lá no portal da Câmara, vê lá os nossos projetos, que nós temos projetos, nós temos indicações boas, né? Fazemos, sim, indicações, tá? Que é para a melhoria, não precisa de recurso para isso. Prefeito acatar ou não. Mas eu tive uma boa notícia, o dia que eu acho que eu nem comentei com vocês, o dia que eu e o Dr. Márcio, nós fomos entregar a intimação para o prefeito, o assessor me falou que eles agora vão separar aquela ideia que eu falei, separar e mandar para todos os departamentos. Então, agora vai ficar mais fácil. Se for viável, faz. Se não for viável, não faz. E como o nobre vereador disse, temos bastante dinheiro. E outra coisa também, nós, como eu disse, nós estamos averiguando, vamos averiguar, não é para caçar. Isso se passar, não sei, que eu mudei de opinião agora. Nós temos que entender que prefeitura tem em toda a cidade. Que prefeito, ele entra e ele sai. Se a prefeitura de Nantes tem recurso de mais de 13 milhões, não importa qual o prefeito que entrar, vai continuar. Não é? Tanta coisa que outros passados tinham ganho, não chegou agora? Então, é esse meu pensamento. E boa noite para vocês.
Mais algum vereador fazer uso da palavra? Não havendo mais quem faça uso da palavra, antes de colocar em votação, explico, senhores vereadores, que o parecer da comissão foi pelo arquivamento da representação. Desta forma, quem for favorável ao parecer, obviamente, estará concordando com o arquivamento da representação, e quem for desfavorável terá o entendimento que a representação deverá seguir, tramitando até o seu julgamento final. Sendo assim, coloco em votação o parecer da comissão especial, criada para apurar a representação protocolada nesta casa, assinado pelo cidadão Celso de Souza, em razão do atraso do envio dos balancetes das receitas e despesas do Executivo Municipal a este Legislativo. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Márcio, eu vou aqui. Agora eu coloco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Léo levantou também? Levantou. 7. 7 a 2. Tá. Tendo recebido 7 votos favoráveis e 2 contrários, o parecer foi rejeitado pelo plenário desta Casa, razão pelo qual a representação seguirá devendo o presidente da comissão designar, desde logo, o início da instrução e determinar os atos, diligências e audiências que fizeram necessário para o depoimento do denunciado e inquisição dos testemunhas. E não havendo mais nenhuma matéria a ser tratada na ordem do dia, a palavra está franca aos senhores vereadores para falar explicação pessoal. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, senhor vereador. Boa noite aos nobres colegas, ao pessoal aqui presente, ao público que nos assiste pela internet. Para começar, eu queria dar os parabéns ao prefeito, né, pela iniciativa de ter feito um curso de capacitação para a área da saúde, né, de grande valia. Só que, porém, né, a gente vem com tristeza o que a primeira-dama fez, onde um munícipe com grandes ideias para o município, né, fez uma publicação pedindo esclarecimento do Legislativo e do Executivo. Como ninguém tinha dado resposta, eu tomei iniciativa, né? Só que, porém, a primeira-dama, né, do município veio com demagogia, né, falando certas coisas, né, para que a gente não estava na contramão do prefeito. Porém, são inverdades, né? Então, são inverdades, né, que ela fala que o vereador tem por obrigação correr atrás de recursos. Isto não é verdade. O vereador está aqui para cumprir a lei, para fiscalizar, né? Fazer uma fiscalização. Correr atrás de recursos não é obrigação do vereador. A gente faz isso para ajudar o prefeito, para colaborar com os munícipes, né? Para correr atrás de recursos para o município, para poder estar atendendo aos munícipes que votaram na gente fielmente e esperam que a gente faça um bom trabalho, né? E nós, vereadores, estamos empenhados a buscar os recursos, né? Só eu já consegui quase R$500 mil, o qual eu não vi nenhuma manifestação dele, né? Só na área da saúde eu consegui R$350 mil. Eu não vi nenhum parecer do prefeito. Pessoal, o do silêncio, fazendo um favor, enquanto o vereador termina a sua fala. Consegui a ambulância que estava lá no dia do aniversário da cidade, foi eu que pedi. Eu não vi nenhuma nota. Agora, como muitos colocam aí que vereadores não trabalham, a gente está correndo atrás, sim. Recursos tem, né? Como indicação, ela fala que projeto leva tempo, que tem que ter dinheiro. Cadê o dinheiro do município? Para que pagamos impostos? Né? Como a indicação do Pedro ali, um simples quebra-mola. Será que ele vai ter que ir em São Paulo buscar recursos para um quebra-mola? Será que ele vai ter que ir para Brasília buscar recursos para um quebra-mola? Sendo que a prefeitura tem engenharia, né? Que a prefeitura tem assessoria de engenharia, né? Tá aqui, ó. Foi em 28 de março, né, deste ano,
veio aqui um projeto para uma academia, né? Nós aprovamos a lei. Se veio o projeto, está feito. É só cumprir. Nós pediu para a gente liberar mais verbas. A gente libera, né? Só queria que ele trabalhasse. A gente não está contra ele. Ele simplesmente ignora as nossas indicações. É só. Muito obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Eu peço a palavra, senhor. Tem a palavra, senhora vereadora. Boa noite novamente. Eu quero pegar um gancho aí na fala do vereador Claudemir, porque quando se trata vereadores no Facebook, querendo ou não, inclui a Câmara, o Legislativo. Eu quero dar o meu posicionamento, não foi para mim a resposta especificamente, mas no que diz aqui, ó, eu quero ler só um trechinho do que a primeira-dama colocou. Ocorre que, como nobre vereador deve saber que a execução de quaisquer benfeitoria necessita que se tenha recurso específico para tal. Esse recurso específico para tal não precisa, ela está equivocada, eu acho que deveria ela entender melhor esse assunto, que recurso, não precisa de recurso específico para fazer um quebra-mole, para arrumar uma praça, para reformar uma escola, porque pode ser usado qualquer recurso do município na questão de recurso próprio, até mesmo emendas de deputado para infraestrutura. Então, para cada coisa que é feita, não precisa especificamente um recurso para aquilo, tá? Pode ser usada a receita que entra, que é o dinheiro, o repasse do governo, o dinheiro do município. Ela fala em projetos e afins. Por exemplo, para fazer um quebra-mole, precisa de um projeto? Não, não precisa de um projeto. Precisa que seja executado. O dinheiro tem na prefeitura. E a questão, se precisasse de um projeto, graças a Deus, a prefeitura tem uma engenheira, pago uma assessoria jurídica, como o nobre vereador disse, está sendo pago a assessoria com dinheiro, recurso próprio, né? É para fazer os projetos. Se for necessário, que faça, né? E quando ela diz aqui, ó, quando o legislativo trabalha junto com o executivo, trazendo recurso através de emendas parlamentares, não é medida de esforço. Só que ela está equivocada, que se ajuntar o dinheiro de todos os vereadores que correu atrás o ano passado e esse ano e conseguiu, dá para atender todas as indicações, e olha lá se não sobra dinheiro em caixa. Então, eu falo assim, o trabalho, eu quero só falar assim, não é me engrandecendo, mas eu quero deixar bem explicado para a população, e eu gosto quando vem em público que a gente pode estar explicando o seguinte, todos os dinheiro que chega na prefeitura, através de um pedido do vereador Cláudio, através do Claudemir, de qualquer vereador aqui, esse dinheiro ele é debitado, ele não é mencionado, a não ser que nós expomos nas redes sociais. Porque aí quem vai contramão não é o legislativo, e sim o prefeito. Porque quando precisa abrir a Câmara Municipal, fora de hora, de horário comum nosso de trabalhar, porque nós vem mesmo, quando é para o bem do município, é projeto, é urgência, emergência, a gente abre a Câmara, aprova a suplementação de recurso para comprar um ônibus, comprar alguma coisa para a escola, mas quando chega esse ônibus, quando faz essas benfeitorias, aí ponham-se lá no Facebook, Governo Nantes, Prefeitura Municipal, aí aparece o prefeito. E a Câmara fica onde? Mas a Câmara foi aberta para ser aprovado, senão não tinha acontecido aquilo. Aí a gente fica triste. Aí quem que está aí? Vocês analisam, cidadãos. Quem que está aí no contramão? Porque é um esforço demais que nós, dos legislativos, estamos fazendo para tudo dar certo. Agora, se as coisas não estão andando conforme tem que andar, não é culpa do legislativo. Nós não podemos executar nada. A palavra executivo já se resume, executa. Nós não temos o poder para chegar lá e falar, prefeito, você tem que fazer tal coisa, cadê o dinheiro? É para fazer. Nós não temos esse poder. Indicações. O que é uma indicação? Indicação é os munícipes
eles chegam na gente com ideia, ó, na minha rua está precisando tal coisa, tem como vocês ver para a gente? Por quê? Porque nós, vereadores, é representante do povo. O que a gente faz? A gente vem para a Câmara, põe no papel a indicação. Não é obrigado, quero deixar bem claro, o prefeito a cumprir aquilo, a fazer. É uma ideia do munícipe que a gente pegou, não é simplesmente uma ideia, o vereador teve lá uma ideia e fez. Não, a gente foi procurado para aquilo. Cabe, se é resolvido ou não, ou feito ou não é culpa do vereador. Parte do executivo, porque o recurso fica lá. Ele tem o poder para mandar fazer ou não. Licitação, nem toda indicação que a gente fez precisa de licitação, porque uma licitação, que é um trâmite mais demorado, só precisa ser feita a partir de uma reforma, uma obra pequena, a partir de 17 mil para cima. De 17 mil para baixo não precisa de licitação, apenas 3 orçamentos, onde o prefeito escolhe o menor preço e faz aquilo. Então, agora falar que, tipo assim, aí ela colocou, emendas parlamentares, né? Não é medido esforço de executar. Na contramão, o prefeito vem incessantemente buscando esses recursos. Tudo bem, eu concordo, eu dou parabéns para ele, porque ele vai para São Paulo, ele vai para Brasília, ele vai para os lugares buscar recurso, é bonito, é preciso mesmo. Parabéns pelo esforço dele. Mas põe a mão na consciência, é só o prefeito que viaja, corre risco na estrada, o vereador também. E outra, não é função do vereador buscar recurso, tá? Pode pesquisar na lei que for. Não é função. Quando o vereador busca recurso para ajudar um município, é para ajudar o município e o prefeito a fazer o seu trabalho. A função do vereador é fiscalizar os recursos que vêm, se está sendo investido de uma forma correta. Então, muitas das vezes, às vezes por falta de um pouco de entendimento, as pessoas acabam sufocando a Câmara, achando que o vereador não está fazendo nada, porque não é uma decisão que hoje nós tomamos aqui, não é fácil. É uma decisão que a gente conversa, a gente discute, ninguém quer prejudicar ninguém, é uma pressão psicológica. A gente tem que analisar projetos. E quantos projetos que muitas das vezes chega aqui, a gente, através de ler, porque às vezes tudo corrido lá em cima, através de ler acaba vendo alguma coisa errado. É onde a gente analisa, vê que está errado, manda lá para cima, eles volta para cá, a gente vota. Como fala que muitas das vezes os vereadores vai contra a mão legislativo? Nenhum projeto aqui para o município foi rejeitado porque os vereadores rejeitou que não quisesse ser feito. Todos passaram. Tá? Eu deixo aqui essa explicação. Eu quero que entenda que ninguém aqui está contra o prefeito. Nós queremos apenas que ele atenda o anseio da população que chega a nós e nós leva a ele. Tá? Meu muito obrigado. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Tem a palavra, sua vereadora. Novamente, boa noite, né? Só fechando, a Meire já falou tudo, então não tem nada mais para falar. Ela e o Claudemir já falaram tudo. Só para fechar, para vocês verem a importância de um vereador. Hoje eu recebi, eu creio que a Meire também, pessoas, funcionários, pedindo socorro nosso. Entendeu? Para a gente conversar, para vir conversar com a gente. Então, gente, não é só... aliás, como a Meire acabou de dizer, nós vereadores não temos que ir atrás de recurso nenhum. Então, olha só o trabalho do vereador. O trabalho. E a gente ainda conversa, a gente fala, será que a gente vai, será que não vai? Porque depois fala, lá, está se intrometendo, o vereador só presta para fazer rolo. Mas não é rolo, é caso sério, é caso sério. E nós vamos conversar sim. Se a pessoa estiver ouvindo, ela sabe quem é. Tá? Então, eu deixo boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Tá? E que voltem sempre. Tá? Daqui 15 dias, novamente, pode vir aqui que vocês vão ouvir bastante coisa boa, porque tem gente que fala muito, não vai lá para ver o que a gente faz, para ver o que está lá, porque tem tudo. Entrou lá, você vai ver tudo. Indicação que a Meire fez, o Pedro, a Renata, a Cláudia, todos nós aqui. Tá? Tem tudo. Vai lá e vê, porque a gente trabalha sim. Tá? E muito obrigada e boa noite. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu peço a palavra. Tem a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presente, meu boa noite, o que nos acompanha pela internet. Eu gostaria aqui fazer um convite a todos os vereadores aqui presentes e pedir especial ao senhor
que conversasse aí com o jurídico da Câmara, com o Salinho, com o Márcio. Está mais que provável que essa Casa de Leis já precisa e já passou da hora de passar um projeto de lei com todos os vereadores aprovando de uma emenda positiva. Porque assim nós temos o direito de juntar a minha parte, a parte da Meire, a parte do Claudemir, do Cláudio, do Nel, assim como de todos, e efetuar uma obra ali, às vezes uma indicação que a gente fez. Vários municípios por aí têm esse poder. E vamos, né? Já passou da hora de mostrar o poder realmente que a Câmara tem. E hoje, nada mais que provável, nós temos mostrado a união no objetivo no qual nós vem lutando, que é o melhor. E eu acho que a oportunidade seria essa. Uma próxima sessão, senta com o Marcelo. Marcelo acho que deve ter uma minuta ali de alguma coisa em relação ao projeto, em relação a esse sentido, para que no próximo ano o vereador possa fazer uma indicação de um quebra-mola que custe 10, 12 mil e ele vai lá e ordena o prefeito a fazer. Aí ele vai ter o direito de ordenar, porque ele vai ter a emenda impositiva da parte dele. Se caso dê 30, dê 40, não dê, convida um amigo, um nobre vereador, junte as duas emendas e faça. Está precisando comprar um aparelho na educação? Vai lá, compra. Está precisando comprar um aparelho na obras? Compra. Está precisando comprar alguma coisa na saúde? Vai lá e junta 2, 3 vereadores e compra. Entendeu? Meu muito obrigado a todos. Mais algum vereador fazer uso da palavra? E assim, não havendo mais quem faça uso da palavra, nada mais tendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de agosto do corrente ano, às 20 horas. Em nome de Deus e sobre sua proteção, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.